Foi. Boa tarde a todos. Boa tarde, João, Geise, Lira. Obrigado pela presença de todo mundo que está vendo a gente aí. Hoje o tema é política, como vocês viram, um tema que está aquecido. Já fazer um disclaimer, não tem nenhum viés político. A ideia é a gente ver todos os riscos envolvidos, todo o cenário, o que está acontecendo nos últimos tempos, fazer um resumo do que é mais importante ou do que a gente julgou mais importante para os investimentos, né? E o convidado que a gente trouxe hoje, o João Vilaverde, ele é mestre em administração pública, ele é autor do livro Perigosas Pedaladas, sobre o impeachment da Dilma Rousseff, e também teve 5 anos de Valor, 5 anos de Estadão, 7 anos da vida profissional dele lá em Brasília, tem muitos contatos ainda lá até hoje, escreve algumas newsletters, bem interessante, é um convidado especial, espero que todo mundo possa aproveitar, fazer pergunta, fica à vontade, é um tema que a gente sabe que tem polêmica, mas o Q&A está aberto aí, fiquem à vontade para perguntar e dar os comentários, tá? João, já falei muito, vou passar a bola para você e vou deixar a primeira pergunta, só para a gente contextualizar. A gente veio de um 2019 cheio de pauta de reforma muito aquecida, viemos da Previdência, da Trabalhista. Acho que o mercado precificava muito isso para esse início de 20, né? E aí acho que veio uma desculpa perfeita, o corona, né? E como que o governo pode fazer para manter essa pauta de reforma, que acho extremamente importante para a gente, aquecida ainda? E se, na sua opinião, isso ainda é possível para esse ano, para 2021? Obrigado, João. A palavra é sua aí. Boa, obrigado Henrico, Geise e Lira, obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui. Eu acho que é uma boa forma da gente começar. Primeiro, eu acho que tem duas dimensões para a gente tratar as reformas. A primeira é olhar para trás o que passou e a segunda é adiante, que é o teu ponto. Vamos começar olhando para trás. Imagina como seria a nossa situação hoje se a gente não tivesse feito sequer a reforma da Previdência no ano passado. Seria muito, muito desafiadora, para dizer o mínimo. Então, é um lado muito positivo de que pelo menos esse mastodonte que era a reforma da Previdência, isso ficou para trás. Esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio, e agora já chegando no presente, é o seguinte: qual foi o impeditivo? Não é uma pergunta retórica, tá? Qual foi o impeditivo para o governo Bolsonaro não ter enviado para o Congresso Nacional as reformas tributária e administrativa? As duas são cruciais. Eu tenho viés em relação à administrativa, que para mim é fundamental. Não só para efeitos de teto de gastos, mas é fundamental para risco país, enfim, para a construção de um Estado mais produtivo, mais eficiente. O que impediu o governo Bolsonaro de pelo menos enviar as propostas? A proposta. Não tem uma resposta clara. Então, a gente entrou na pandemia e o governo sequer proposta tinha enviado ao Congresso Nacional. Isso não pode ser esquecido. A pandemia é um problema, como o próprio termo já diz, né, uma epidemia global, difícil de antecipar e certamente muito brusco, muito drástico, que segura todo mundo desde março, né? Em alguns países um pouco antes, no Brasil, desde 13 de março, a rigor. Isso é inquestionável, ok. Mas até o dia 12 de março, a gente não tinha as propostas de reforma sequer públicas. Hoje é 18 de junho, já está escurecendo e a gente continua sem ter as propostas de reforma. Então, caminhando para o final da resposta da sua primeira pergunta, Henrico, que eu vou dividir em duas, que é possível que as reformas ainda venham e se elas ainda devem vir. É possível, sem dúvida alguma. Em 2020, não. Em 2021, é a janela que a gente tem, porque em 2022 é ano eleitoral. Só governo com grande maioria no Congresso Nacional e que banca reformas consegue passar alguma coisa em ano eleitoral. Isso não sou eu quem diz, é uma análise histórica. E se deve passar. Eu queria trazer um contrafactual que não é de muito longe. É do ano passado mesmo, de 2019. No mesmo ano de 2019, no estado do Rio Grande do Sul, um estado que é o Brasil de amanhã, né? Ele está em crise fiscal antes da situação federal entrar em crise fiscal. Ele não tem o nível de receitas, ele não pode se endividar, como pode o governo federal,
Então, ele tem as despesas orçamentárias do Rio Grande do Sul são absolutamente engessadas, como são do governo federal, mas no Rio Grande do Sul é ainda pior, sem reforço dispor de endividamento para pagar essas contas. Ele só tem repasses da União, via FPE e FPM, e receita própria. Um Estado numa situação de descalabro fiscal completo. O que aconteceu em 2019? O Rio Grande do Sul elegeu no fim de 18 um governador que até então nunca tinha sido governador, a gente pode equiparar com o Bolsonaro nesse sentido, nunca tinha sido presidente, ou seja, um time novo que estava aprendendo a fazer, um governador que também não tinha maioria parlamentar, ele precisou construir essa maioria, e num estado historicamente polarizado. O PT é muito forte no Rio Grande do Sul, lá o PT elegeu seu primeiro governador, a gente nunca pode esquecer disso, e o PDT, o partido do Brizola, hoje do Ciro Gomes, também é historicamente muito forte no Rio Grande do Sul. Então ele é um bom desenho, ele é uma boa proxy do Brasil de amanhã, tanto em questão econômica quanto em questão política. E o que aconteceu lá? No mesmo ano de 2019, o governo gaúcho não só enviou as propostas de reforma da Previdência e reforma administrativa, como ele não só enviou, como ele costurou as condições de aprovar. E ele entrou na pandemia com as duas reformas mais importantes e dramáticas, especialmente para os gaúchos, aprovadas. Então, é um contrafactual importante, e eu termino aqui a resposta, é importante para a gente pensar e escapar de narrativas políticas, e a gente deve conversar bastante sobre narrativa, mas escapar. É possível sim fazer. É fácil? Não. Tem uma lição clara, escrita em pedra, que é só seguir? É óbvio que não. Mas é possível fazer. Se no Estado, numa situação fiscal lastimável, foi possível fazer agora, anteontem, em termos históricos, é possível fazer sim em nível nacional, mas não em 2020. O calendário não abre espaço para 2020 ter reforma, não. Ô, João, só aproveitando um pouquinho, você saindo até um pouquinho fora do que está sendo programado aqui, quando você coloca a reforma da Previdência, da maneira que foi feita, que foi levada pelo Bolsonaro, da maneira que foi levada, que uma hora ele batia, uma hora ele assoprava, uma hora ele deixava para o Rodrigo Maia tocar, uma hora ele chamava para ele, uma hora colocava para o Paulo Guedes, Rogério Marinho, aquele monte de coisa meio atabalhoada, ele levava daqui, esticava a corda, sumia, colocava um balão de fumaça ali, sumia novamente. A gente pode acreditar que isso é o estilo do Bolsonaro, que ele vai tocar tudo daqui para frente dessa maneira, e é isso que ele demonstra que ele faz? Ou meramente isso é um cara perdido? É uma ótima pergunta, Lira. Eu conheço ele pessoalmente por ter trabalhado em Brasília, ele ficou 28 anos lá, eu fiquei 7, e dos meus 7 eu passei boa parte deles dentro do Congresso, acompanhando temas econômicos. Ele é coerente com a trajetória dele. Ele, como deputado federal, não é mais... Estamos em junho de 2020, nada mais é mistério em relação ao presidente da República nessa altura do campeonato. Mas ele, como deputado, e os votos são todos públicos, né, se sim ou se não, sobre todos os projetos que lá passaram entre 91 e 2018, ele votou não para a reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso, 98. Ele votou não para a mini-reforma da Previdência do Lula, em 2003, e para a mini-reforma da Previdência da Dilma, de 2011. Ele votou não contra todas as privatizações. Ele, em 2018, ele candidato e já liderando as pesquisas, ele votou não contra o cadastro positivo. Então, a postura do presidente vacilante sobre temas estruturais e modernizantes, no fundo, ele está sendo coerente com ele mesmo, ele continua a mesma pessoa. O que eu acho que é importante a gente ter em mente, pensando as próximas reformas, que é a sua pergunta, ela é boa porque ela permite a gente tentar extrapolar. Uma coisa é a reforma da Previdência e outra coisa são todas as outras reformas, tributária, fiscal, né, para organizar orçamento, de administrativa, de setor público, todas as outras, qualquer que seja elas. Por que a Previdência é diferente? Porque a Previdência, a gente está falando sobre reforma da Previdência no Brasil, a gente estava, né? Isso passou, então acabou, ainda bem. Mas a gente ficou falando sobre reforma da Previdência no Brasil de dezembro de 2016, quando Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, enviou a dele para o Congresso, até o ano passado. Então, a gente ficou por 4 anos, praticamente, consecutivos, só falando de reforma da Previdência. A reforma da Previdência do Temer, ela foi aprovada na comissão especial
em abril de 2017, ela estava pautada para o plenário da Câmara quando veio o Joesley Day. Mesmo assim, mesmo arruinando politicamente o governo, ela voltou a ser tratada pelo Marum e pelo Rodrigo Maia, que já era o presidente da Câmara, no fim de 2017, no começo de 2018 e na campanha eleitoral de 2018, até os candidatos de esquerda falavam que fariam uma reforma da Previdência. Seria, obviamente, muito diferente da reforma que passou, claro. Mas o simples fato, isso é importante no Congresso Nacional, de você ter a esquerda falando vou fazer uma reforma da Previdência, mesmo que seja muito diferente, já mostra que uma reforma da Previdência, qualquer que seja ela, virá. Então, mesmo com o presidente criando uma série de embaraços para uma proposta fundamental do próprio governo dele, ela tinha uma velocidade própria. Isso não é verdade em relação a todas as demais. Todas as demais terão que começar do zero. E isso é um problema. Bom, João, obrigada aí pelas explicações. Primeira palavra aqui, boa tarde novamente. Boa tarde. Eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, a gente vê uma dificuldade clara do governo em questões de crise, gerenciar crises, né? Algumas pequenas, agora o que a gente está passando o maior desafio, acho que de muitos governos, que é uma pandemia, realmente é um desafio para solucionar e tentar minimizar os impactos, mas a gente vê uma falta de experiência, habilidade, a gente consegue enxergar alguns tropeços, né? Quanto disso você acha que é incapacidade de gestão e quanto disso a gente pode colocar como uma oposição forte do governo, né? E aproveitando o gancho aí também, trocas de ministros, né? Quanto disso é tão crítico para a continuidade da gestão pública? Ótimo também, Geise. Bom, a pandemia, uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Lidar com uma epidemia, né? Cada país lida com a sua, como é a mesma, a gente chama de pandemia. Lidar com uma epidemia é difícil na Finlândia. É mais difícil ainda no Brasil. E é mais difícil ainda quando você tem lideranças públicas batendo cabeça. Nós somos um país de enorme, flagrante desigualdade de renda e consequentemente, de desigualdade de educação. As pessoas compreendem as informações, cada uma à sua maneira, porque vivem em lugares diferentes e têm um nível educacional muito, muito distinto. Então, quando você tem lideranças públicas dizendo tem que fechar tudo, tem que ficar todo mundo em casa e tal, e outras lideranças públicas dizendo que não, que pelo contrário é só seguir a vida do jeito que ela é, eu não estou dando juízo de valor quem está certo e quem está errado. Eu até posso entrar nessa seara, mas estou sendo bem pragmático na minha resposta. Para milhões de brasileiros e brasileiras que não têm acesso a jornais, revistas, quando têm acesso à internet, é sempre bom lembrar, 65 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, segundo dados do IBGE. Então, mesmo para aqueles que têm, não sabe onde ler, onde confiar e tal, segue o líder político do seu território e, em nível nacional, o presidente da República. Se segue diretamente ou se segue via familiares que enviam pelo WhatsApp ou conversa boca a boca, seja como for, a mensagem chega desvirtuada. Por isso que eu digo, é difícil encarar um vírus letal na Finlândia ou na Dinamarca, tanto faz. É mais difícil ainda num país como o Brasil, em especial quando você tem lideranças que estão falando cada uma coisa. Então, isso foi e continua sendo muito problemático no Brasil, muito problemático. Qualquer que fosse a resposta pública brasileira, ela tinha que ser uníssona, tinha que ser das lideranças falando a mesma coisa, mesmo que fosse errada. Se todo mundo está falando a mesma coisa, todo mundo está agindo accordingly, de acordo com aquilo. A gente não teve isso e continua não tendo isso no Brasil. Um ponto que é bem simbólico e que a história vai registrar muito bem. No dia 24 de março, o shutdown em São Paulo, eu pego São Paulo, mas vale para o Rio Grande do Sul, vale para os estados do Nordeste, já tinha começado no dia 24 de março. Em São Paulo começou no dia 17, formalmente, em outros estados um pouco depois. No 24, o país todo já estava fechado, né? No dia 24 de março, todo mundo estava em casa,
tanto aqueles que podem ficar casas com vários cômodos, cozinha e tal, quanto aqueles que se espremem em casa de um cômodo, às vezes sem banheiro, é a realidade de milhões de brasileiros. Seja como for, naqueles primeiros dias todo mundo podia ficar em casa. Era o caso no dia 24 de março. E no dia 24 de março, o presidente da República, e eu não estou dando nenhum juízo de valor aqui, isso tudo é fato, tá? Ele foi para a televisão e para a rádio, ou seja, ele tem atingindo milhões de pessoas de imediato, para dizer que aquilo era uma gripezinha, que ele, com histórico de atleta, não temia vírus como aquele. Palavras dele, não tem como desvirtuar, ele disse isso. E que se o grupo de risco eram os idosos, porque as escolas estavam sendo fechadas, ignorando a ideia do vetor, né? Todo mundo, você pode até passar bem pelo vírus, mas você pode transmitir para alguém e esse alguém pode pegar e morrer. Enfim, é uma mensagem que causa bastante distúrbio. Se é uma mensagem certa ou errada, se o que vale mais é a liberdade, eu não estou julgando aqui. O meu ponto é bem pragmático para a sua pergunta. É muito, muito problemático quando a gente tem vários atores políticos, cada um falando uma coisa. O governador manda fechar, o prefeito manda fechar, mas pode abrir algumas coisas, e o presidente diz que tem que ficar tudo aberto. Como resolver? Isso é muito problemático. Sobre mudanças de ministros. Há mudanças e mudanças. Eu considero que muito do que está acontecendo no presente momento, críticas sobre mudanças de ministro, tirando o que aconteceu minutos antes da gente entrar ao vivo aqui com a demissão do ministro da Educação, acho que esse é um caso excepcional. Mas tirando o caso dele, é parte do jogo. Então, é muito barulho que é criado sobre o presidente está fazendo isso com o ministro, isso e com aquilo. Nesse sentido, todos os presidentes fazem e é o time dele. Ele tem total liberdade para colocar o ministro que ele quiser. Ou ministra, né? Claro, homem e mulher. Ele pode fazer o que ele quiser. O que eu quero dizer que tem ministro e ministro? E eu encerro aqui, Geise. A entrada do ministro Fábio Faria ontem no Ministério da Comunicação, um dos ministérios que foi extinto, naquela ideia de que um número menor de ministérios era o melhor país, embora na prática isso não altera nada, porque o gasto é rígido. Então, se você não tem mais um ministério chamado da comunicação, os servidores daquele ministério continuam trabalhando, só que debaixo de outro guarda-chuva. Então, o gasto não altera nada, é só simbólico, né? Mas, enfim, ele recriou o ministério e colocou para uma personalidade do PSD, um partido bem relevante. A gente ainda vai falar do Centrão mais à frente, mas um partido bem relevante. Essa é uma troca no caso, uma entrada de um ministro, né? Não teve troca, ele recriou o ministério, que é muito salutar, pragmaticamente falando. É assim em qualquer democracia presidencialista no mundo. É mais fácil nos Estados Unidos quando você só tem 2 partidos com representação parlamentar. É mais fácil. É mais difícil em países como o Brasil, e não só o Brasil, tem vários nesse sentido, em que você tem vários partidos para dialogar, mas é do jogo. Os partidos que estão com representação do Congresso Nacional estão com representação popular. Eles lá foram colocados pelos eleitores. Faz parte você negociar com eles. Tem parlamentares que foram eleitos somente para votar contra reformas. E não há nenhum problema em relação a isso. Esse é o jogo. E há parlamentares que foram eleitos exatamente para votar reformas. E há outros parlamentares, a maioria, que foram eleitos para causas difusas, defesas de nichos, e você precisa negociar com todo mundo. Então, você colocar representantes desses partidos no governo não é intrinsecamente problemático. Você tem que fazer um background check, checar quem é óbvio. É óbvio que traz riscos embutidos, evidente, mas não é intrinsecamente problemático. Isso é do jogo. O problema aí é que isso não aconteceu na transição em 2018. Isso não aconteceu em 2019. Isso não aconteceu nem em 2020, até a pandemia começar. Isso está acontecendo em junho de 2020. Então, é um pouco diferente. Por isso que eu digo que há trocas e trocas. Ô, João, achei interessante. Aproveitando, desculpa, Henrico, só aproveitando o que você falou, isso eu fico com uma dúvida, porque o governador, o presidente, sempre tem que estar nesse momento falando a mesma coisa, que nem você mesmo colocou. Mas isso não é um pouco porque a discussão sobre quem vai ser o próximo presidente começou muito cedo? O Bolsonaro mal entrou, no primeiro dia já estava sendo discutido quem seria o próximo presidente já
já estava sendo discutido eleições, já estava naquela briga total. Não é um pouco nisso? Você tem uma concorrência muito cedo sendo feita? Sem dúvida, sem dúvida. Concordo. Eu acho que tem 2 pontos, sendo bem direto aí. O primeiro é que o Bolsonaro foi o primeiro presidente eleito desde 98, que é a primeira eleição que a gente tem presidencial, com o Instituto da Reeleição. Todo mundo que foi eleito até 94, incluindo o Fernando Henrique, eleito em 94, os mandatos eram únicos e não tinha reeleição. Aí o Fernando Henrique cria na Constituição o Instituto da Reeleição e a partir de 98 temos. O Bolsonaro foi o primeiro presidente eleito desde 98 que na campanha abdicou publicamente do direito da reeleição. Ele disse que não buscaria a reeleição e que seria um presidente de mandato único. O que isso politicamente quer dizer? Politicamente quer dizer que a partir do momento que esse cara que disse que não vai concorrer, ele que disse, ninguém forçou ele a dizer isso, ganha, todos os outros contenders, à esquerda, ao centro e à direita, se sentem, bom, então a campanha já começou, porque ele disse que ele não vai competir em 22. Eu quero essa vaga. Essa vaga é mais fácil eu pegar essa vaga na medida em que o presidente não vai ser um ator. Ele não está no jogo, porque ele se tirou do jogo. Então isso é um pouco como eu vejo. E, ao mesmo tempo, em 2019, o presidente mudou o discurso ao dizer que buscaria a reeleição, que ele estava com um projeto de 8 anos. O que é legítimo. Existe a reeleição, ele pode competir, se ele chegar em 2022 como presidente, vale para qualquer um isso, e ele pode competir pela reeleição, é do jogo. O problema foi que ele mudou o discurso. Então, na hora que ele mudou o discurso, ele gerou também bastante insatisfação em vários atores, claro que a direita, o mesmo campo político dele, que pensaram, pô, então tem uma vaga a menos, porque uma vaga no segundo turno tende a ser da esquerda. Se tem uma vaga a menos porque o cara do meu campo mudou de ideia, então tem um problema aqui. Então isso faz parte. E para amarrar, a gente tem que pensar, assim como a gente aqui está conversando e quem está nos ouvindo, a gente acorda e pensa nas nossas funções, tanto quanto profissionais de carreira, quanto de lavar prato, fazer comida e tal. O político, a carreira dele é essa. Então ele acorda, e falo isso com propriedade por conhecê-los muito bem, tanto por ter trabalhado muitos anos lá e quanto o que eu faço até hoje. É a vida dele e dela. Ele acorda e ele só pensa em como que ele pode continuar fazendo o que ele faz, o que não é tão diferente do como a gente faz, né? A gente quer continuar no trabalho onde a gente está. E o trabalho dele, diferente do nosso, é dependente de voto. Então, ele está sempre pensando em termos eleitorais, sempre, porque se a urna não deixar ele continuar onde ele está, ele perde não só o salário, mas ele perde todo o poder de influência, que na política é fundamental. Então, tem uma parte que é um problema de jogo, de teoria de jogos, né? João, vou pegar essa deixa, foi perfeita para essa pergunta que eu quero te fazer, parece combinado, e essa não foi, o Lira acabou de criar, né? Mas a questão é justamente, tenho visto algumas pesquisas, né? Saiu Datafolha, XP, Data Poder 360, né? Uhum. E eu vi um avanço ali do Bolsonaro. Tem uma opinião particular minha, empírica, isso pode se dar talvez pelo auxílio emergencial, como você comentou, a parcela da população que tem menos recursos, isso tem um grande peso, pode ter aumentado, enfim, a aprovação dele. A minha dúvida é na questão mesmo política. Você acha que se o Bolsonaro soubesse fazer política, né, e aí não é ruim fazer política, né? Se ele soubesse fazer, não tivesse essas falas desencontradas, a avaliação e aprovação do governo dele poderia ser muito melhor do que está, em virtude de todo o ruído, todos os escândalos, enfim. Sem dúvida alguma, Henrico, sem dúvida alguma. Eu já volto no ponto da sua leitura empírica que eu compartilho, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso também, mas eu já volto. Só para pegar o gancho do final da sua pergunta. Bolsonaro ganhou com 57 milhões de votos, 18 meses atrás, foi ontem, né, 1 ano e meio. 58 milhões de brasileiros foram às urnas, saíram de casa, foram às urnas, entregaram o título de eleitor e não votaram nele. 47 milhões votaram no Haddad e 11 milhões diante de Haddad e Bolsonaro votaram branco ou nulo. Ou seja, para esses 11 milhões, Bolsonaro também era uma opção, estava lá, e preferiram não votar.
Então, é literalmente um país rachado que sai de 2018. 57 votou nele, 58 não votou nele. É uma situação parecida com 2014, com Dilma e Aécio, muito apertada, e basicamente parecido com isso na nossa história. A maior parte das nossas eleições foram de lavada. Fernando Henrique venceu 2 no primeiro turno, o Lula foi eleito 2 vezes em segundo turno, mas com 61% dos votos. Jânio Quadros foi um passeio em 1960, assim como foi o Getúlio em 50. As eleições apertadas foram basicamente Bolsonaro e Dilma 2, Dilma 1 também foi bastante larga a vitória dela, Dilma 2 e Collor 89, que foi muito apertado em relação ao Lula. O que eu quero dizer? Quer dizer que você não precisa ser muito esperto para sacar que se você ganhou uma eleição muito apertada, de início você tem milhões de brasileiros e de brasileiras que odeiam você. E é do jogo. É do jogo. Mas você não pode governar apenas para quem votou em você, se você ganhou uma eleição apertada. Porque qualquer mudança, você vira minoritário. Você tem que alargar o seu universo de eleitores. Isso é óbvio, né? Nada do que eu estou falando aqui é muito complexo. Se você opta por uma estratégia que é de radicalização do discurso e de fidelização do seu eleitorado, é uma estratégia, ela embute riscos. O primeiro é que, obviamente, você vai reduzir o número de eleitores que escolheu você. Várias pessoas, e todo mundo conhece um caso anedótico, se a própria pessoa já não é um caso anedótico, que votaram nele menos por ele e mais por antagonismo ao rival. E a mesma coisa com o Haddad. Muita gente também votou no Haddad por antagonismo ao Bolsonaro. Essas pessoas são as primeiras a ir embora diante da radicalização do discurso, que diz, não, eu não votei para isso aí. Então, você optar pela radicalização de eu não vou negociar, de muito palavrão, acabou... Desculpe, gente, mas acabou, porra, disse isso tem uma semana. A coisa de você ir ao encontro de protestos de gente que pede fechamento do Congresso Nacional, censura, você está sinalizando uma opção, uma estratégia. Ela não é intrinsecamente errada, mas, como eu digo, ela embute riscos. Para uma eleição que acabou tão apertada, e, obviamente, você sabe que tem milhões de brasileiros e brasileiras que te odeiam desde o início, e, novamente, isso é do jogo. Seria o mesmo verdadeiro se o Haddad tivesse vencido, né? Eu estou sendo bem frio aqui na minha análise. Na hora em que você começa a governar, você tem que escolher muito bem quem está ao seu lado. Olha o que aconteceu em 2020. Em 2020, o presidente perdeu o apoio de Janaína Pascoal, que teve um caminhão de votos como deputado estadual de São Paulo e é do mesmo campo político dele, inclusive filiado ao partido que era dele e que ele já também não tem. Ele brigou com o próprio partido. Tudo que eu estou falando aqui são fatos, tá? Eu só estou fazendo o trabalho analítico de elencá-los de forma coerente. Mas ele perdeu o apoio da Janaína Pascoal. Ele perdeu o apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que pode ser acusado de tudo, menos de esquerdista. Ele não parece ter uma opção eleitoral tão clara quanto é a do governador de São Paulo, por exemplo, o João Dória, que foi eleito com o slogan Bolsodória, numa eleição que ele ganhou com 50,5% dos votos. Ele perdeu na capital. Wilson Witzel, no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele perdeu, e já tinha perdido antes outros atores, como a Joyce Hasselman, Alexandre Frota. Parece meio engraçado citar esses nomes, mas na medida em que milhões de brasileiros escolheram eles, você perdeu o apoio dessas pessoas, não é nada trivial se você é político. Então, isso é bem problemático. É uma estratégia que embute vários riscos, vários riscos. Você, sem dúvida alguma, fideliza o seu grupo, porque na hora que você radicaliza e aqueles que continuam contigo, esses não te largam nunca mais. Mas é um grupo cada vez menor. E isso é problemático tanto para a governabilidade quanto, se você quiser uma reeleição, como é que você vai buscar o seu eleitorado de novo. Então, esses são os riscos intrínsecos. E isso eu acho que se amarra com as questões das pesquisas, Henrico. Eu compartilho integralmente da sua visão. Quando você abre as pesquisas, por mais que elas tenham alguns problemas, que o próprio, no caso do Datafolha, é aberto, eles dizem que
o Datafolha já tinha dominado como Ibope as pesquisas como elas têm que ser feitas pessoalmente, né? E aí teve que passar a ser por telefone, dado obviamente o contexto de pandemia, inevitavelmente você carrega um viés, porque o nível de acesso a telefones, por mais que a gente tenha mais telefones do que habitantes no Brasil, eles estão concentrados nas pessoas, né? Tem milhões de brasileiros que não têm telefone celular, não têm telefone fixo, então, até hoje. Então, as pesquisas deixam de pegar uma foto tão fidedigna do momento. Having said that, tendo dito isso, me parece claro quando você abre as pesquisas que o presidente teve uma substituição de apoio. Ele permanece mais ou menos constante ali em 1/3 do eleitorado. No entanto, o eleitorado de alta renda, de maior estudo e masculino, que sempre foi bastante bolsonarista dadas as circunstâncias, esse eleitorado ele começou a cair, começou a largar o presidente. Em uma parte grande passou a fazer oposição ao presidente, por conta da pandemia. Mas ele foi substituído por, não igualzinho, mas mais ou menos assim, pelo eleitorado mais pobre e fundamentalmente dependente da renda básica emergencial, que basicamente depende dos R$600 para seguir adiante. Isso é problemático, porque essa renda básica emergencial é uma sigla de três palavras, né? RBE. Uma delas significa que ela vai acabar, que é o emergencial. Então, logo a emergência termina também a renda básica. E o que acontece com o apoio dessas pessoas que perdem o dinheiro, politicamente falando? Então, tem vários riscos embutidos numa estratégia de radicalização, vários riscos. Bom, passando um pouco agora uma pergunta um pouco mais didática, para quem não está tão familiarizado com o termo centrão, como você tinha mencionado mais no começo da live, queria que você falasse o que é o centrão, né? Explicar um pouco didaticamente, qual a importância, detalhar qual que é o jogo político e, se possível, as pessoas chaves aí que você identifica. Legal, Geise. O Centrão, ele é um apelido que foi dado pelos próprios parlamentares durante a Constituinte, em 87 e 88, para formular a Constituição que a gente tem até hoje, a Constituição de 88. Mas ele existe desde 1946, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tirando, claro, o período da ditadura militar, que aí não tinha congresso, basicamente, e muitas vezes ele estava fechado. Mas tirando a ditadura militar, desde 1946 nós temos um centrão no Brasil. É basicamente o quê? São os partidos políticos que não têm uma ideologia fixa e que estão disponíveis para fazer coalizão e apoiar um governo federal, seja ele de esquerda, seja ele de centro, seja ele de direita. Não tem uma opinião, ele não tem uma ideologia fixa. Ele defende interesses corporativos, seja de uma categoria de trabalhadores, seja de uma classe empresarial, seja de um segmento, ou às vezes o próprio parlamentar do Centrão é empresário per se, então ele defende, sou empresário de serviços e tal, isso, aquilo. Então ele não tem uma ideologia, o que importa é que aquele setor que ele defende e que o ungiu ao Congresso esteja defendido. Historicamente, o Centrão era sempre bem coeso, de poucos partidos. De 46 a 64, o Centrão eram 2, 3 partidos. De 85, com a redemocratização em diante, foi aumentando. Hoje o Centrão é um colegiado de 13 partidos. Então, são mais ou menos as mesmas pessoas, mas é um grupo maior de partidos, o que torna essa negociação mais difícil. Negociar com quem está no Congresso Nacional é do jogo. Quem está no Congresso Nacional está lá porque milhões de pessoas escolheu para essa pessoa estar lá. Não é legal e muitas vezes não é bonito, mas ninguém é forçado a ser presidente da República. Se você é presidente da República, algumas coisas você tem que fazer e uma delas é negociar com quem foi eleito no Congresso Nacional também. Ninguém é forçado. A gente acabou de sair de uma experiência traumática que foi o governo Dilma Rousseff. Traumático tanto do ponto de vista econômico, uma gestão pavorosa, mas também do ponto de vista político. Não deixa de ser sintomático que a gente tenha, como país, reeleito uma presidente e 1 ano e meio depois
a maior parte dos brasileiros, a esmagadora maioria, queria que ela saísse. Não tem problema mudar de ideia, mas é sempre melhor votar em alguém que consegue fazer o mandato até o final. Mas, novamente, não tem problema mudar de ideia. O artigo 85 da Constituição brasileira, que é o impeachment, está lá para isso. Se a gente mudar de ideia diante de um crime de responsabilidade do presidente, ele tem que pagar esse preço, qualquer que seja o crime, qualquer que seja o presidente. Mas, tendo dito isso, o Centrão é isso aí. É o colegiado de partidos que não tem uma ideologia fixa. O DEM, por exemplo, que é o partido que tem muita força desde 2019. Ele comanda as duas casas do Congresso Nacional. Rodrigo Maia é filiado ao DEM, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é filiado ao DEM. Uma das poucas ministras, de fato, técnicas do governo, a Tereza Cristino, do Ministério da Agricultura, é do DEM. O presidente nacional do DEM, o ACM Neto, é o prefeito de Salvador, uma das principais capitais do país. É um partido relevante de história longa no Brasil. Antigamente era o PFL e fez parte da Constituinte, inclusive. O DEM, por exemplo, é bem questionável se ele faz parte do Centrão. Embora ele seja muito próximo deles, mas o DEM tem uma ideia clara. O DEM é um partido de centro-direita. Ele defende interesses muito claros e ele tem uma ideologia mais fixa. De modo geral, os partidos do Centrão não são assim. Partidos como o PSD, do ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que se diz: eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou nem de centro. Partidos como o PP, o antigo PTB do Paulo Maluf, hoje exemplificado pelo Arthur Lira, líder do PP na Câmara. O PP é o maior partido na Câmara dos Deputados, tirando o PT, mas o PT tem uma ideologia clara, ele é de esquerda, o PT não tem. O PR do Valdemar Costa Neto, que agora mudou de nome para PL. O PL do Valdemar fez parte do governo Fernando Henrique, do governo Lula, do governo Dilma e agora faz parte do governo Bolsonaro. São governos muito diferentes entre eles, mas o PL lá está. O PTB do Roberto Jefferson, que apesar do T ser trabalhadores, ou trabalhista, é um partido do Centrão. Ele não defende pautas de esquerda, também não defende pautas de direita. O PTB fez parte do governo Fernando Henrique, do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer e agora faz parte do governo Bolsonaro. Então, tem uma parte desse jogo que é normal, como eu disse, mas algumas coisas não são bonitas de ver nessa negociação, não. Perfeito. João, vamos aproveitar, depois da sopa de letrinhas, é justamente onde eu quero chegar. Não posso deixar de perguntar, né, sobre ontem a política monetária. O Banco Central reduziu 0,75 juros, mais uma vez era esperado pelo consenso, né? O time de economistas do Daycoval vem cravando esses cortes, vem fazendo um trabalho muito legal, né, nessas projeções. E assim, a gente está com um Selic a 2,25 agora, né? A minha pergunta a gente sabe, né, a parte técnica, a política monetária, o objetivo dela simplesmente é atingir meta de inflação. Resumindo, se ela quer adotar a política estimulativa, vão baixando a taxa, como vem sendo feito, né? Mas se a gente deixar um pouco a técnica de lado, eu queria trazer essa discussão para manter no assunto da nossa live, que é política. Depois dessa sopa de letrinha toda que você comentou para a gente, né, nosso presidente precisar disso, essa taxa tão baixa, ela justifica o risco político que a gente tem aqui? Eu digo isso porque a gente começa a chegar numa taxa de juros comparáveis a economias desenvolvidas, né? E a sua consideração nisso, mais de política do que econômica, né? Certo. Eu acho que o BC, ele está deixando isso cada vez mais claro, e tem um ponto do comunicado de ontem que eu espero ver mais detalhes na ata na semana que vem, que é muito interessante, que é o BC escancarando que, entre todos os riscos aqui no meu balanço de riscos, um que é chave é o fiscal. E o BC, inclusive com uma linguagem bem direta, dizendo o seguinte: não é apenas o fiscal em si, né, a dívida pública em relação ao PIB, o déficit primário, o déficit nominal, mas também a percepção dos agentes de mercado em relação ao fiscal. E isso, nesse sentido, está certo. Tão importante quanto a realidade é a narrativa que os agentes de mercado constroem sobre a realidade. Isso tem sido, inclusive, depois a gente acho que vai falar disso,
interessante para a gente pensar o que aconteceu nos últimos 45 dias no Brasil e tem bastante lições para o que está por vir, eu acho. Fecha parênteses. Então, na hora que o BC deixa claro que o fiscal para ele é cada vez mais fundamental, o fiscal e a percepção sobre o fiscal. O que é basicamente o fiscal no Brasil? Tirando 2020, que é um ano de abalo exógeno, né? Veio a pandemia, você obviamente tem que botar 60 milhões de brasileiros para receber uma renda básica emergencial, isso não estava no orçamento da União, isso não estava na cabeça de nenhum policymaker, isso custa, você perde a arrecadação, quer dizer, 2020 você tem esse, e além de tudo o PIB, que é o denominador, quando você pensa a dívida PIB, o PIB mergulha. Então é um ano muito fora da curva, né? A dívida pública vai sair de 75,9% do PIB, de dívida pública bruta, de dezembro de 2019 para 95%, mais que isso talvez, no final de 20. A questão aí do fiscal, e o BC foi, eu acho que nesse sentido foi certeiro em deixar claro que ele põe lá o fiscal a partir do próximo ano. Não só porque a política monetária hoje já não consegue gerar nenhum efeito em 2020, mas principalmente porque, tá bom, a pandemia acabou, ou foi basicamente controlada, estamos em 2021. Como que a gente paga essa conta? E tem várias formas de a gente pagar essa conta. A gente pode pagar fundamentalmente aumentando a carga tributária. A gente pode pagar fundamentalmente fazendo reformas estruturais do lado do gasto, gastando menos. A gente pode pagar fazendo um mix dos dois, um pouco de aumento de impostos, um pouco de reformas de gastos obrigatórios estruturais. E também tem a forma que o Brasil tem feito nos últimos 5 anos, que não é a forma ótima, mas é o que tem acontecido, que é com one-offs, para usar o linguajar do Fundo Monetário Internacional. O governo faz alienações de ativos, principalmente com concessões, é um dinheiro que ele só consegue pegar uma vez, usa para fins de redução do déficit primário e aperta gasto discricionário, na medida em que as reformas de gastos obrigatórios, gastos estruturais, é muito difícil de fazer politicamente. Então ele vai e começa a cortar investimento público, começa a cortar tudo quanto ele pode cortar, gasto com cafezinho, gasto com roupa, com tudo, gasolina de carro, discricionário. Essa não é a melhor forma, essa não é a forma ótima, mas é a forma mais rápida e não é errada também, tá? Mas isso chega num limite que é o teto de gastos, que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho daqui a pouco para 2021. Mas o ponto aqui para o Banco Central é o quê? Tá bom, fiscal e a percepção dos agentes sobre o fiscal. Quem determina o fiscal? São os políticos, é o Congresso Nacional. Há muito pouco que o Executivo pode fazer do ponto de vista fiscal nesse sentido. Tirando o IOF e impostos regulatórios, que arrecadam um pouco, e o executivo é soberano, ele pode fazer o que ele quiser, majorar alíquotas e tal, todo o resto ele precisa do sinal verde do Congresso Nacional, nas duas casas, Câmara e Senado. Estou falando aqui tanto de aumento de impostos, quanto reformas estruturais do ponto de vista de gastos. Como eu disse bem no comecinho do nosso papo aqui, eu tenho um viés, por exemplo, em relação à reforma administrativa. Considero ela fundamental. Mas para ela passar, você precisa da Câmara e do Senado. Quanto mais tempo demora para você enviar essas reformas, porque isso é do jogo democrático, você envia, você vai ter gente que vai perder com essas reformas. Quem vai perder nunca gosta de perder. E tem seus protetores dentro do Congresso, legitimamente eleitos. Então, é um pega para capar. Quanto mais tarde você envia as reformas, mais difícil fica para você passá-las, e quanto mais frágil é um governo politicamente, mais watered down, mais aguadas vão ficar essas reformas e, portanto, menos relevantes elas vão ficar. Batendo no teto de gastos, sem falar muito, eu imagino que a gente ainda vai falar especificamente deles, mas a gente tem um problema muito grande com o teto de gastos em 2021. Tanto real quanto de expectativas. Como que o mercado vai reagir na hora em que o teto de gastos for efetivamente desafiado? As duas coisas importam, tanto a realidade em si, quanto como as pessoas vão perceber a realidade. E isso eu acho que é fundamental na comunicação do Banco Central e é o que eu mais vou ler com lupa na ata da semana que vem. Porque quando ele diz fiscal, nenhum BC do mundo pode falar política. O Congresso, os políticos, essa sopa de letrinhas, não faz parte de política monetária dizer isso.
mas a forma que ele encontra de dizer é, gente, vamos olhar o fiscal, vamos olhar o fiscal, vamos olhar o fiscal, que é, e essa é a última frase que eu digo nessa pergunta sua, que é também uma estocada, não estou dizendo que o Banco Central fez isso, mas não deixa de ser uma estocada no próprio Ministério da Economia. O que o Congresso pode votar se o Ministério não envia uma proposta? É muito difícil o Congresso Nacional fazer uma reforma sozinho em regime presidencialista. Regime presidencialista envolve o presidente da República, via os seus ministros, tomar a liderança da agenda. Ele foi eleito para isso. Se a gente estivesse num regime parlamentarista, aí tudo bem. O Congresso, no caso o Parlamento, faria as reformas por conta própria. Não é o caso no presidencialista. Os parlamentares que lá estão não têm essa expertise. Alguns têm, mas não é a maioria. Então, cabe ao governo enviar as propostas, quaisquer que sejam elas, para o debate no Congresso. Se você nem proposta envia, como que o Congresso, nesse sentido, pode ser criticado? E, por favor, não me entenda errado, longe de mim defender Congresso Nacional. Eu só estou sendo frio e pragmático nos meus pontos aqui. Excelente gancho para eu dar continuidade aí no que eu tenho para perguntar. Eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho mais, acho que é um ponto crucial do momento que a gente está vivendo politicamente, sobre o teto de gastos, as reformas e mesmo as privatizações que eram tão solicitadas, tão aclamadas, né, nesse governo. E o que você tem aí, assim, o governo precisa mandar uma proposta, né? Precisa mandar projeto, precisa mandar uma estrutura. Precisa. No que você tem de estreitamento político mais do que a gente, o que você consegue sentir desse sentido? Boa, Geise, boa pergunta também. Bom, vamos pegar o exemplo da privatização. E aqui eu vou ser direto e reto, gente. Como é que a gente privatiza no Brasil? O governo federal, que é o dono das estatais, envia um projeto de lei e chega na Câmara. Um projeto de lei, maioria simples, um governo com uma base política nem precisa ser tão robusta, já larga de braçada nesse sentido. Mas, enfim, envia um projeto de lei, ele precisa passar pelas comissões e o plenário da Câmara, aí ele vai para o Senado, passa pelas comissões e o plenário do Senado, e se o Senado não fizer nenhuma alteração no projeto, está sancionado, o governo pode alienar aqueles recursos, aquela estatal. Mas isso não quer dizer que ele vá fazer logo em seguida, porque ele precisa enviar um edital de privatização para o Tribunal de Contas da União, que precisa avaliar se aquela proposta de privatização, você pode privatizar de várias formas, capitalizando, de fato vendendo, enfim, se aquele edital é adequado. Em nenhum desses pontos tem prazo. Então, quanto mais rápido você for, mais rápido você consegue colher. Aí, quando o TCU falar, tá ok, aí sim você pode fazer a privatização. E, novamente, também não é aí automático, porque se é uma capitalização, você precisa conversar com os investidores. Claro que muito dessa concertação já é feita enquanto esse processo está acontecendo, mas todos os investidores, eu imagino que todo mundo aqui que tá conversando com a gente, está nos ouvindo, nos acompanhando, sabe que quanto mais segurança jurídica você tiver, melhor. Então, não é rápido. Uma privatização que é rápida, mesmo assim, demora. Não faltam casos na nossa história nesse sentido. Então, quais projetos de lei nós temos hoje, 18 de junho de 2020, com privatizações no Congresso Nacional? Lembrando que só o Executivo pode mandar. A gente tem o da Eletrobras, que já veio do governo Temer. Então, quantos projetos de lei de privatizações de estatais nós temos enviados pelo governo atual? Está lá porque ganhou. 0. Então, para começar, você precisa primeiro enviar. Depois que você envia, aí você começa a negociação com os parlamentares. A gente está vivendo um período que nos últimos 18 meses a gente tem promessas reiteradas da chefia do Ministério da Economia de vou enviar. Isso vale tanto para a reforma tributária, quanto para a reforma administrativa, quanto para privatizações. Isso aconteceu, inclusive, essa semana. O simples fato do ministro falar em voz alta que vai vender a Eletrobras, o que não é segredo para ninguém. Ela tem um projeto de lei nesse sentido, desde 2016. Já fez com que isso tivesse uma movimentação positiva no mercado, mas isso não quer dizer que vai acontecer. Você precisa ter voto, você precisa negociar,
você precisa ter o TCU e você precisa ter uma boa ideia. Então, é complicado. Não é impossível, nós tivemos já diversas estatais que foram privatizadas no Brasil, mas o primeiro passo é você tem que ter um projeto pronto para enviar ao Congresso Nacional. Ponto final. As simple as that. Sobre o teto de gastos, Geise, a gente está numa situação que é muito complicada. O teto de gastos, como vocês devem saber, 94%, dependendo da conta, 95% de todas as despesas federais feitas todos os anos, né, tirando o que é excepcional, por exemplo, esse ano com a renda básica emergencial e tudo mais, mas 95% de todas as despesas são obrigatórias. A gente só tem dois tipos de despesa, obrigatória e discricionária. Como o próprio nome já diz, não importa se é Bolsonaro, se é Ciro Gomes, se é Boulos, se é Alckmin, se é Meirelles, se é Dória, não importa quem seja o presidente, 95% das despesas estão lá obrigadas para ele fazer. Isso vai de seguro-desemprego, enfim, tudo. Salário de servidores, pensões e aposentadorias e tudo mais. Então, ele só tem um universo de 5% que ele pode mexer dentro do ano, que são as discricionárias. O que está acontecendo é que nos últimos 5 anos, isso começou com o Levy, o ajuste, dado que a gente não consegue fazer reformas estruturais sobre esses gastos obrigatórios, o ajuste tem sido feito sobre as despesas discricionárias. Quando você começa a cortar, o efeito é muito claro, mas está chegando no limite. A instituição fiscal independente, a IFE, vinculada ao Senado, a estimativa dela é que o governo federal precisa ter, no mínimo, 79 bilhões de reais em despesas discricionárias. Isso é para o governo federal funcionar, para ter luz nas repartições, é o mínimo. Abaixo de 79, essa conta eles têm acesso aos microdados, que a gente não tem, eu não tenho, ninguém aqui tem. Eles têm acesso aos microdados do governo federal e da máquina pública como um todo. 79 é o limite. Só que se você colocar as despesas discricionárias do orçamento de 2021 em 79 bilhões, você quebra o teto. Então, você vai ter que botar as discricionárias abaixo de 79. Só que se você botar abaixo de 79, tem shutdown do governo federal. Essa é simples. Então, alguma coisa vai ter que ser feita sobre o teto. Num cenário ideal, seria, a gente já tem o acúmulo da reforma da Previdência, que vai ajudar nos gastos obrigatórios. A cada ano isso ajuda. O principal efeito começa a partir de 2023 e a partir daí cumulativo. O cenário ideal seria a gente ter uma reforma administrativa que mexe com uma despesa monumental do governo, com salários de encargos de seus servidores, e a gente conseguir atravessar o teto de gastos até o momento em que esses efeitos chegam a pleno. Só que se nem proposta nós temos de reforma administrativa, quanto mais as demais, a gente tem que resolver 2021. É nesse nível, a gente tem que resolver 2021. Porque se o teto de gastos é quebrado, a gente tem inclusive uma discussão política que não é clara se isso não é um crime de responsabilidade. Ninguém sabe, nunca foi quebrado. Então, a gente vai ter uma discussão, o linguajar certo de dizer, tem um risco grande da gente ter uma discussão enorme sobre o teto de gastos em 2021. E esse é o meu último ponto, para usar a mesma chave do Banco Central. Como que os agentes de mercado vão reagir a isso? Eu não sei, ninguém sabe hoje, mas depende fundamentalmente do poder de comunicação do governo. Se o governo comunica como o teto de gastos acabou e realmente não dá para ficar desse jeito e tal, isso, aquilo, tende a ser um Deus nos acuda, porque o teto de gastos, goste ou não, ele é a nossa âncora fiscal. Se o governo comunica isso de outra forma, se o governo diz, a gente precisa ter um pouco mais de investimento público, então eu vou tirar os investimentos públicos do teto, mas mesmo assim eu vou controlá-los. Enfim, narrativa se constrói. É outra coisa. Mas alguma coisa sobre o teto de gastos haverá de ser feita pelo Congresso Nacional em 2021 e a gente não pode esquecer, em 2021 não teremos nem Rodrigo Maia, nem Davi Alcolumbre, porque em fevereiro tem eleições no Congresso. João, a gente vai caminhando aí para o fim da nossa live, estamos estourando quase no tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta
sobre impeachment, né? Recente a gente viu uma entrevista do Michel Temer falando que não há clima, dada a sua experiência já em impeachment, a gente já passou por 2 e o último você escreveu até um livro sobre. Eu queria saber, né? A gente já falou dos 45 dias, ou já falamos do passado, os 45 dias futuros. Acho que isso está muito para os próximos 45 dias. O que a gente espera do que está por vir aí e abordar um pouquinho desse assunto que vem se aquecendo um pouco, eu acho, né? Esse assunto veio para ficar, Henrico. Se vai ter impeachment ou não, são outros 500. Mas é importante a gente ter em mente que ele veio para ficar. São 2 cenários no fundo. Um, o Bolsonaro chega até as eleições de 2022 no cargo. O outro, não. Né? O ponto é, mesmo que em outubro de 2022 o presidente da República ainda seja Jair Bolsonaro, até lá nós falaremos de impeachment, nós que eu digo como sociedade, né? Óbvio, não estou sendo bem frio aqui na análise o tempo todo. A gente vai estar falando sobre impeachment todos os dias. Nessa semana, o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, que inclusive simbolicamente deu o voto do impeachment da Dilma, né? Foi ele o voto 342, ele hoje é o presidente nacional do PSDB, ele foi perguntado sobre impeachment, entrevista que ele deu para a Folha, e o sinal que ele deu foi bem importante. Ele disse, não tem como a gente tratar disso enquanto está na pandemia, as pessoas estão adoecidas, estão morrendo, tal. Isso vai ter o seu momento. Na semana passada, o Ciro Gomes, terceiro colocado nas eleições de 2018, 14 milhões de votos, uma personalidade importante também, quando perguntado sobre impeachment, disse, não é o momento, é pandemia, as pessoas estão adoecidas, estão morrendo. Isso vai ter o seu momento. Tudo tem tempo na política, tudo. É aquela frase clássica, que é atribuída bastante ao Roberto Campos, embora o Roberto Campos dizia que ele tinha ouvido de outra pessoa, do Magalhães Pinto. Que é política, você olha para o céu e você vê a nuvem. Você olha um instante depois, a nuvem já está diferente. É a política assim. Toda hora ela tá mudando e você precisa ter o seu tempo. Por experiência própria, em março, eu posso dar até o dia 15 de março, 14 de março de 2016, não tinha cheiro de que a Dilma cairia. O processo de impeachment estava aberto, com testemunhas, as comissões, mas não tinha cheiro de que terminaria com a queda dela. E no dia 17 de abril, um mês depois, teve o impeachment e ela caiu. No Collor, você faz isso com pesquisa de jornal, pesquisa e memória também, né? A gente lembra. Até o fim de julho de 92, mesmo com o impeachment aberto, CPI do PC Farias, Pedro Collor, o Heriberto Caseiro, o Fiat Elba, tudo aquilo já era conhecido em julho de 92, mas até o fim de julho não tinha cara de que o primeiro presidente eleito diretamente, depois de 29 anos sem eleição direta, cairia. E em setembro ele caiu. Então as coisas mudam muito rápido. O que eu quero dizer, a gente vai ter que se acostumar a ficar falando e pensando sobre o impeachment do presidente da República daqui até 2022, se ele lá chegar. E se ele não chegar, é porque aconteceu. João, tem umas perguntas aqui no Q&A, Questions and Answers. Se você puder responder aqui objetivamente, eu vou ler, tá? Tá bom. Eu não consigo ver aqui quem que mandou, mas... em base no conhecimento de todos, o mandato do Bolsonaro está sendo produtivo para o Brasil? Se você puder ser conciso, João, e objetivo. Vida. Nossa, essa é uma pergunta... Boa pergunta, Jéssica, mas ela é capciosa. Depende. Se você considera... Bom, ele foi neste governo que foi feita a reforma da Previdência, então você pode dizer que tem sido produtivo. Se você considera que eu esperava uma pacificação nacional depois de Lava Jato, impeachment, crime de corrupção passiva contra o Temer, prisão de um ex-presidente, é tudo o que a gente não teve. A gente está muito distante de uma pacificação nacional. Então depende da sua expectativa formada. Eu fico, como analista, fico numa situação difícil de responder sem viés. Acho que eu respondi dadas as circunstâncias, Jéssica. Obrigado pela pergunta. Perfeito. João, tem uma pergunta aqui do Ademir. Ademir, a pergunta eu vou manter na política aqui, tá bom? Vou fazer sua segunda pergunta quanto à reforma tributária, se causará muito barulho nos empresários. Acho que o João considerou um pouquinho disso.
E também o Ademir quer saber, João, se é possível que o Brasil diminua os impostos sobre consumo e aumente sobre a renda. E se é palatável para empresários a reforma tributária do API. Se puder concluir um pouquinho aí sobre isso. Excelente pergunta também. Essa me parece ser, no Congresso Nacional, a reforma que todo mundo topa. O que não quer dizer que topa o suficiente para votar, mas topa debater ela. Porque tem isso, tudo tem. Eu debato isso aqui, não necessariamente eu voto, posso até votar, mas tem coisas que isso aqui eu nem debato. A PEC 45, que é a reforma tributária do API, ela tem jogo, tá? Tem jogo. Ela faz uma série de alterações, uma delas é tributar, basicamente resolver o problema ali de PIS/COFINS, de uma série de impostos federais e também estadual, o ICMS, e numa transição de 50 anos, uma transição longuíssima, de forma que não alteraria bastante a vida das pessoas. O problema é que ela, ao simplificar, tudo gera crédito, para o setor de serviços, que hoje se entende subtributado, ele vai ter uma tributação que hoje ele não tem. Então, o setor de serviços tem barrado essa PEC 45 de forma muito forte. Mas o debate está vivo. Eu acho que tão logo passe o período da pandemia, a gente precisa ter duas coisas. Uma, o governo federal precisa dizer a que veio na questão da reforma tributária. Tem proposta ou não? Se você der um Google, no dia 30 de maio de 2019, ou seja, já tem mais de um ano, estamos em junho de 20, no dia 30 de maio de 2019, o governo Bolsonaro disse que na semana que vem enviaria a reforma tributária. Já tem um ano que isso aconteceu, a reforma tributária ainda não existe. Então, a gente precisa ter, uma reforma tributária do Poder Executivo, mesmo que ela não exista, mesmo que o Poder Executivo diga, eu não tenho reforma, minha é a PEC 45, aí todos os agentes passam a entender a PEC 45 como real e única. Então, a gente precisa ter isso. Ou a reforma do Executivo. C. E 2, a gente precisa reduzir a radicalização política. Não dá para você fazer uma discussão sobre quem vai ser mais tributado, quem vai ser menos tributado, que envolve todos os setores da economia, todos os sindicatos, o mercado financeiro, todos os políticos, de uma vez só, com o país totalmente esgarçado. Não dá para fazer essa discussão. Se quando as coisas são fáceis já é difícil fazer reforma tributária, imagina numa situação dessa. Perfeito, João. E tem mais uma última do Eduardo. Ele pergunta sobre o imposto de grandes fortunas. Ele diz que está previsto na Constituição, mas não está regulamentado, né? Como é que você vê isso para o desenvolvimento do país? Se isso vai ser bom? Eu acho que é um ponto bem difícil de ser regulamentado. Acho que vai continuar, o risco maior é de continuar como está. Está na Constituição, mas não é regulamentado, então efetivamente não existe. Eu acho que é bem difícil que ele saia do papel. Tem um consenso grande no Congresso, e aqui eu não estou dizendo se está certo ou está errado, tá? Estou dizendo só como é. Tem um consenso grande no Congresso Nacional de que a melhor forma para você chegar onde você quer chegar ali, que é tributar o rico, é restituir a tributação sobre lucros e dividendos, que existia no Brasil até dezembro de 94, e concomitante a isso, você majorar as alíquotas de herança, né? O máximo que a gente tem no país é 8%. No estado de São Paulo são 4% de taxação. Então, você taxar a herança, que inclusive é uma política liberal, né? Que você permite que as pessoas, pelo seu próprio mérito e não pelo que elas herdaram, consigam perseverar. Então, seria mais efetivo do que uma taxação de grandes fortunas, porque uma taxação de grandes fortunas, quem tem uma grande fortuna, primeiro, o que é uma grande fortuna? Segundo, que quem tem pode simplesmente mudar o seu local de tributação, e aí o imposto perde a sua razão de ser. Eu queria agradecer, tem um feedback do Marco aí também, que ele falou que gostou bastante da sua postura. Queria agradecer as perguntas, agradecer a você, a gente estourou um pouquinho o tempo. Lira, suas considerações aí. Não, acho que, João, muitíssimo obrigado por ter aceito aí o nosso convite para poder participar da live de quinta do Banco da Ecoval. Tá? É uma honra ter você aqui presente. Tá? Eu acho que você explicou um pouco do que aconteceu nesses últimos 45 dias e que nada vai mudar para frente também. Política vai continuar sendo política.
política, que nem você mesmo colocou, ele acorda pensando em política, dorme pensando em política, e a gente só tem que começar a aprender um pouco, tentar entender esses modos operantes do Bolsonaro, porque é um modo novo. Nunca a gente passou por isso. Você tem Fernando Henrique, teve Lula, teve Dilma, e cada um, e ali se manteve sempre quase que o mesmo modus operandi, e entre o Bolsonaro e muda de uma hora para outra. Até tirando até mesmo pandemia. Acho que pandemia a gente nem vem no caso agora, mas ele sempre mostrou dessa forma. Então, acho que você deixou muito claro isso, que a gente tem que aprender a conviver com isso. E eu acho que a gente vai ter muito mais barulho daqui para frente, sem sombra de dúvida. Com pandemia ou sem pandemia, voltando ou não voltando. Política vai continuar sendo política. E o barulho vai, e o ruído tende a aumentar muito mais. Tá? Então, eu queria agradecer mesmo de coração para você, assim. Muito obrigado. Pela presença, foi um assunto novo para a gente sempre estava trazendo sempre assunto de fundos, então a gente está mostrando que a gente também está tentando trazer novas pessoas aqui, sabe? Quero agradecer ao Henrique e a Geise, tá? Pela participação também aqui junto com a gente hoje. João, muitíssimo obrigado mais uma vez. Imagina, obrigado você, Lira, Henrico, Geise e todo mundo que nos acompanhou. Para mim é uma honra fazer parte desse papo, foi um prazer, eu me senti à vontade desde o início. Tô numa turma boa. Obrigado pelas palavras. Pena que estouramos o tempo. A gente falaria aí por muito mais tempo, tinha várias perguntas, mas com certeza ficará para uma próxima oportunidade. Obrigada. Senhores, muitíssimo obrigado. Henrique e Geise, até obrigado, gente. Próxima semana. Combinado, até quinta. Um abraço, tchau. Tchau, abraço.